Correio Brasiliense e TV Brasília, Rede TV juntos em mais uma edição ao vivo do CB Poder. Também estamos em transmissão simultânea nas redes sociais do Correio Brasiliense. Você pode mandar a sua pergunta, deixar o seu comentário, a sua opinião. Participam desta entrevista os jornalistas do Correio Brasiliense, Leonardo Cavalcante e Denise Rotenburg. Nossa entrevistada é a deputada federal eleita Bia Kicis, eleita porque, ao contrário do presidente, os deputados e senadores ainda vão tomar posse agora, no início de fevereiro. Deputada, a senhora foi a responsável por apresentar o agora ministro Paulo Guedes ao agora presidente da República, Jair Bolsonaro, esse encontro dos dois, que agora, nessa primeira semana de governo, parecem ter se desentendido em alguns anúncios sobre medidas econômicas. Que avaliação a senhora faz desses desencontros agora, nessa reta inicial de governo? Bom, eu creio que todo início de governo tem algum descompasso, acertos, leva um tempinho às vezes, né, para acertar o discurso, mas está tudo bem. O Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro, eles se respeitam muito. Jair Bolsonaro é o chefe do governo e eu tenho certeza que a equipe está bem afinada. Leva um tempinho, às vezes, quem fala sobre o quê, mas isso certamente já está sendo resolvido, até porque ontem eles tiveram o encontro do presidente com toda a equipe do ministério, né, com todos os ministros, e a notícia que eu tive é que o clima estava muito bom e tudo caminhando perfeitamente bem. Mas vai ter um momento agora que deve ter outro desentendimento, que é em relação à reforma da Previdência, por exemplo. O Guedes já deixou claro algumas vezes que quer os militares, que os militares também façam um esforço em relação a essa pauta. Bolsonaro, até pelo número de ministros e a própria bancada, deve preservar os militares. Esse projeto vai chegar na pauta do Congresso. A senhora vai deixar os militares fora, enquanto todo o povo brasileiro vai acabar tendo que dar a sua parcela de contribuição em relação à reforma? Olha, eu tenho certeza que nesse momento o sacrifício será de todos. Nós temos dos militares. É claro que o Congresso vai se debruçar sobre o tema. O presidente Bolsonaro, isso sempre fez parte da pauta dele como parlamentar. Agora ele é o presidente da República. Então é preciso, como eu disse, fazer alguns ajustes. Nós temos aí à frente da Previdência, junto com a equipe do Paulo Guedes, um ex-parlamentar agora, né, muito experiente, que é o deputado Rogério Marinho, agora o secretário à frente da reforma da Previdência. É uma pessoa que sabe conversar muito bem com o Congresso, tocou a reforma trabalhista com maestria, sabe lidar com ambos os lados, situação, oposição, conversa bem com o governo. Então, eu tenho certeza que a presença dele vai facilitar muito todo esse diálogo entre executivo e legislativo. Eu não tenho dúvida de que a reforma da Previdência vai passar. O brasileiro vai ter, a gente sabe, o povo vai ter que entender que todos teremos que fazer sacrifício, mas para que daqui a pouquinho todo mundo possa respirar aliviado. Eu creio que o cenário é de muita esperança, mas temos que ter a consciência de que a destruição feita foi tamanha que não dá para a gente reconstruir o Brasil e construir uma nação sem que todo mundo abra pouco mão. Eu mesma, como servidora pública, não é? Os servidores públicos também serão afetados. Agora, o presidente Bolsonaro tem dito que fará tudo com muito equilíbrio e respeito às histórias de vida, aquelas pessoas que contribuíram durante uma vida inteira, 30 anos de contribuição, estão aí na faixa dos 50 anos, 55 de idade. Então, não queremos, e o presidente já tem dito, ele não quer assombro, não quer que as pessoas tenham sustos, mas claro que sacrifício haverá. Bom, você me parece que falta convicção, pelo menos algumas das críticas em relação de analistas que acompanham esse cenário, que falta uma convicção do presidente Jair Bolsonaro em relação à reforma. É uma convicção diferente da de Paulo Guedes. A gente já percebeu isso, né, Léo? Que existe eu não acho que falte convicção. O presidente mais curta, ou mais light, o outro quer ser mais O presidente está convicto de que tem que haver a reforma e que ela é prioritária. Então,
Então, no Congresso, nós iremos nos debruçar sobre esse tema prioritariamente, acima de qualquer outro. É a reforma da Previdência, é a coisa mais importante. Nós vamos dar foco total, atenção, isso já está acertado com os parlamentares, com digamos, a futura, né, e atual e futura possível. A ideia é aprovar essa reforma logo nos primeiros dias ou meses ou semanas. O quanto antes. Agora, é claro, possível, né? Porque é uma emenda constitucional. Mas é claro, Denise, que haverá desentendimentos, o Congresso não vai receber uma proposta e acabou, vota, não é voto de cabresto. Nós vamos discutir e sempre haverá alguma coisa que terá que ser negociada, ficar para trás. Isso é evidente, mas a vontade, o mais importante, eu creio que é a consciência de todos, inclusive do povo brasileiro, de que a reforma é necessária. Agora, antes da reforma, a gente tem um primeiro desafio, que é a escolha dos presidentes da Câmara e do Senado. A gente percebe, o PSL já apoiou Rodrigo Maia. A bancada vai votar fechada ou ainda pode haver algum susto aí nessa? Olha, eu não sei se susto. Eu acho que nós estamos, boa parte da bancada que estava presente em Brasília, na reunião que foi feita, chegou à conclusão de que a gente precisa fechar, né, um nome, um apoio e seguir por ali, porque isso vai ser importante para a governabilidade. Mas muitos parlamentares estão de férias, estão viajando, não participaram dessa conversa e a gente não pode falar pelos outros. Mas eu acredito que na próxima semana isso já esteja bem ajustado. Existe uma relação direta entre a presidência da Câmara e a presidência do Senado. Então, quer dizer, você vota em uma, apesar de ter o direito de votar e ser responsável por votar na Câmara, a senhora vai acabar... Esse jogo ele acaba desequilibrando no Senado. A senhora está acompanhando a questão da disputa no Senado? Como é que a senhora vê os candidatos próprios? Por exemplo, dentro do PSL e dentro do governo, há claramente uma rejeição em relação inicial ao nome do Renan. Como é que a senhora essa rejeição existe e eu creio que ela não seja superado. Eu acho que o PSL não vai apoiar Renan Calheiros de jeito nenhum, até porque Renan é réu em vários processos no Supremo e é uma pessoa que claramente trabalha contra a Lava Jato. Mas como é que vai ser essa relação, então, com o MDB? No dia 31, o senador Renan Calheiros me disse ontem que no dia 31 o partido vai fazer uma reunião, escolher o seu candidato. O MDB é a maior bancada. No caso desse candidato ser Renan Calheiros, como o PSL vai se posicionar? Olha, nós estamos torcendo ainda por outros candidatos do MDB. Nós temos aí a senadora Simone Tebet, né? Nós temos outros senadores que podem ainda... O jogo não está posto, gente, ainda no Senado, sabe? Eu estou mais... me ocupando mais com a questão da Câmara, até porque eu tenho meu interesse direto de presidir a CCJ. Eu quero que o caminho na Câmara dos Deputados fique um caminho propício à governabilidade. O Senado a gente acompanha, mas não com tanto, nem com tanto entusiasmo, nem com tanta presença. É claro que precisa. Inclusive as indicações de agência, e nós achamos que Renan Calheiros não é um nome. A senhora não citou o Major Olímpio, isso é alguma coisa que... Não, o Major Olímpio agora é candidato do PSL. Ele é o candidato do PSL. Então, por enquanto, nós estamos com o Major Olímpio. Agora, se isso vai ser viável, se não vai, o tempo dirá, porque o nome dele acabou de ser lançado. Foi na reunião que nós tivemos na semana passada que o nome... Ou essa semana, eu já nem sei, é tanta coisa acontecendo que eu perco um pouco a noção do tempo. Mas acabou de ser lançado o nome dele, então o PSL apoia o Major Olímpio. Eu vou citar dois casos aqui que não têm relação, mas que são importantes ser citados. Um é o caso do filho do Mourão e o outro é a questão do assessor Queiroz. Um governo que tem uma bandeira de ser contra a corrupção, de ser transparente. Esses dois episódios não começam muito cedo a atrapalhar esse governo? Eu gostaria de reforçar a diferença entre os casos. Sim. O caso do Mourão, por mais que tenha um privilégio em relação ao filho dele, uma predileção, não existe nepotismo. No caso do Queiroz, me parece muito mais grave, até porque esse cidadão, até agora, os familiares, não apareceram.
que a senhora acompanha? A senhora ele que foi apareceu, defensora. né? Ele apareceu. Mas ele ele foi ao apareceu. Ministério Ele se Público prestar manifestou. depoimento. Ele apareceu né? numa entrevista Bom, específica, que não foi uma entrevista, quer dizer, não apareceu para todos os jornais, por exemplo, a gente, ele nunca deu No entrevista, caso- na no caso verdade, ele do- nunca do tratou desse tema Queiroz. para os leitores do Correio. Sim, nem no caso do pra Queiroz, que é TV realmente Brasil. totalmente diferente do caso do filho do Mourão, né? Faz Claro, questão não, de nada a dizer ver. isso. Sim, eu acho que é o seguinte, tem que ser investigado. Tem que ser investigado. A gente sabe que existe, não sei se é esse o caso, ele pode ser qualquer coisa. Ele disse que vendia carro. Mas sei lá, se ele não trabalhava com dinheiro, né? Eu não sei. Tem um Realmente, cheque de 24 mil para a primeira dama. realmente a gente não sabe. Então, eu acho que não dá para a gente querer envolver o presidente Bolsonaro nisso. A questão é no gabinete do Flávio e vai ter que ser investigada. E desde sempre o presidente falou, olha, tem que investigar. E se houver problema, tem que aplicar a lei. Ninguém está querendo se esquivar disso daí. Com relação ao filho do general Mourão, o nosso vice-presidente, eu acho que a explicação que foi dada, ela é bem convincente. Ele era funcionário de carreira, concursado há muito tempo, 18 anos no banco e, segundo disseram, inclusive com toda a capacitação técnica, trabalhava na diretoria do Agro e agora vai fazer uma assessoria ligada a isso e que durante muito tempo parece que foi até deixado de lado por não ser alinhado à política, à linha de pensamento da direção anterior do Mas banco. não fica muito bem, né? Então, Será que não fica muito bem essa? Logo depois que se toma posse, já tem um filho. mas, olha, como o presidente falou, é a pessoa de confiança dele. É em quem ele confia. Eu acho o seguinte, se não tem problema, não vejo problema nem legal e nem moral aí. Poderia talvez dizer, é um problema político. Eu acho que o vice-presidente, ele explicou, e o presidente do banco, a quem caberia dar a explicação também, é a pessoa da minha confiança. Existem muitas pessoas que serão afastadas e os cargos terão que ser preenchidos. Obviamente que se buscará aquela pessoa com um perfil técnico e que tem um alinhamento ideológico, porque chega. Foram quantos anos, quantas pessoas boas ficaram de fora sem poder preencher cargo e os cargos foram preenchidos por pessoas alinhadas e sem técnica, na maioria das vezes. Agora, deputada, em relação aos filhos do presidente Jair Bolsonaro, a gente viu que Carlos Bolsonaro, ele é vereador eleito no Rio de Janeiro, ele estava numa reunião ministerial. Dizia ele que estava lá para aprender, mas não é um pouco demais, inclusive ele poder entrar com celular quando os ministros não puderam entrar com celular na mesma reunião? Olha, eu não acompanhei esses fatos, mas eu sei o seguinte, o Carlos Bolsonaro é uma pessoa que goza da total confiança do pai, eles têm uma afinidade muito grande e ele é aquela pessoa que acompanha o pai. Então eu não vejo, sinceramente, não vejo problema. Eu acho assim, nós temos tantos problemas gigantescos nesse país, como agora o que está acontecendo no Ceará, que a gente fica se preocupando se o filho do presidente entrou com o celular ou sem celular. Eu acho que é realmente uma perda de tempo, perda de energia. Vamos falar do que interessa. É porque tem muito interesse, né? Aqui, só reforçando aqui a pergunta da Denise, tem muita, entre os próprios aliados, inclusive do Congresso, dessa participação efetiva dos filhos do presidente. O Flávio, a própria questão dos gabinetes, eles são conselheiros naturais do Carlos, do pai, são pessoas em quem ele confia, com quem ele conviveu a vida inteira, criou, são ligados à política. Eles vão ser porta-vozes, então, do pai? Assim, olha, eu não sei, eu não vou adiantar dizer alguma coisa, porque seria, assim, um chute da minha parte. Eu não gosto de falar daquilo que eu não sei, né? Então, assim, o presidente vai decidir, certamente o porta-voz será alguém em quem ele confie, que ele acha que vai ser capaz de passar a mensagem como ele quer que seja passada. Alguém que entenda, né, do seu governo, da sua índole, vá passar a mensagem sem nenhuma distorção. É um cenário muito inédito, né? Essa questão dos filhos do presidente, o vice, o filho, e tudo isso gera uma certa insegurança para a população. Eu creio que não. Eu acho que insegurança para a população não votou neles, né? A população votou no Jair Bolsonaro. A insegurança para a população e prejuízo gerou um filho do Lula, que era catador de cocô de elefante no zoológico, hoje é um bilionário, com jato, né, os aviões mais caros do mundo. Isso gera insegurança, indignação, revolta. Os filhos do presidente não geram nada disso, gente. São pessoas que conquistaram o mandato pelo voto, não receberam emprego de graça de ninguém, trabalham, são pessoas extremamente trabalhadoras, alinhadas com a vontade do povo, que foi às urnas, para dar um recado de basta e que quer novo. Então, está muito cedo também para esse tipo de crítica.
Outra coisa que a senhora falou em mencionar aí, o que interessa, a senhora praticamente lançou um movimento contra as primeiras declarações aí de Rafael Parente, o secretário de Educação do DF. Como é que a senhora vai empreender aí nessa área? Como é que a senhora vai atuar nessa área de educação aqui no Distrito Federal em relação ao secretário? Eu fui eleita, né, com um número bastante expressivo de votos por pessoas que não concordam com a ideologia de gênero, a doutrinação nas escolas. Então, essas pessoas esperam de mim que eu continue a representá-las, não só durante a campanha, na hora de pedir voto. Eu preciso continuar o meu trabalho. Veja bem, Denise, eu poderia estar de férias, eu poderia estar viajando, eu só tomo posse no dia 1º de fevereiro. Então, de 18 de dezembro da diplomação até 1º de fevereiro, eu podia estar tranquila, não estou. Eu estou aqui cuidando das questões que eu considero que sejam realmente importantes para a nossa cidade. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu não sou oposição ao governador, nem sou apoiador incondicional do governador. O governador Ibanez, ele teve uma votação muito expressiva. Ele, então, hoje é o chefe do executivo e eu quero que o governo dele dê certo. Eu quero que dê certo, como acredito que todos vocês queiram, que nós moramos aqui, isso aqui é a capital da República e Brasília, o Distrito Federal, precisa dar certo. Bom, mas existem questões, eu sempre disse que eu manteria uma distância segura. Como deputada federal, eu manteria uma distância segura que me permitisse ter independência e por isso mesmo aplaudir toda vez que o governador fizer ações que eu considere boas para a nossa cidade e poder também criticar toda vez que fizer algo que eu não concorde. E a indicação, a nomeação do Rafael Parente foi uma coisa com a qual eu realmente não pude concordar. Em primeiro lugar, porque você pega o histórico do secretário e você vê que ele sempre defendeu a ideologia de gênero nas escolas. Doutora, a senhora podia dizer o que é ideologia de gênero exatamente? Porque eu acho que essa pauta, de uma forma geral, é uma pauta... Eu não consigo, de fato. Eu queria que a senhora deixasse muito claro, com exemplos claros, o que é ideologia de gênero? Vou dizer uma coisa bem simplesinha. É preciso dizer que é ideologia, porque não é uma coisa real. E citasse uma escola, de fato, em determinado momento, que trabalhou com isso. Vou te dar um exemplo, inclusive, porque isso não é uma coisa que acontece só no Brasil. Isso está espalhado pelo mundo todo. Tá? E é um projeto que já naufragou, por exemplo, na Noruega, onde foi o berço da ideologia de gênero. Hoje, o Estado já não investe mais em pesquisas e nada, porque naufragou. A ideologia de gênero, depois eu volto ao caso do secretário Rafael, ela é uma ideologia, uma teoria que prega que homens e mulheres são iguais e que a questão do feminino, do masculino, do gênero mesmo, é uma questão cultural, não tem nada a ver com a biologia. Então, eles chegam ao cúmulo de dizer que uma criança ao nascer não é menino nem menina. Não é. É uma criança. Isso vai ser menina. Em que escola, em que colégio, aqui no DF, isso é posto em prática? Isso é posto em prática no Brasil inteiro. Por exemplo, no Colégio Pedro II, em que as crianças eram incentivadas, os meninos a irem de saia para as escolas. Pedro II no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então, isso também é um colégio muito famoso, sim, que sempre nos deu orgulho e hoje nos dá vergonha o que eles fizeram com esse colégio. E, por exemplo, em Brasília, houve uma escola no Paranoá. Eu sei porque a denúncia chega, mas se você entrar, se você realmente se interessar pelo tema, e todo mundo que está nos ouvindo se interessar, entrem no site do Escola Sem Partido ou no Facebook do Escola Sem Partido e vocês vão ver quilos de depoimentos de pais desesperados que, por exemplo, o filho foi para a escola... Filho pequeno, estou falando de criança. Eu estou falando, deputado, um exemplo prático. Onde a senhora diga, olha, tem um exemplo prático aqui, eu preciso eu vou dizer agora, mas existem, aqui em Brasília existem muitos. No Paranoá, não é uma coisa que está pairando no ar, é muito concreto. Estou dizendo, vão na Escola Sem Partido, vocês vão ver vídeos, vocês vão ver depoimentos. Mas, por exemplo, a ideologia de gênero, uma escola no Paranoá, de crianças, em que numa festa, no final do ano agora, de 2018, a diretora mandou uma cartinha dizendo que era para as meninas irem vestidas de príncipe e os meninos de princesa.
Os pais se revoltaram, falaram, não vou mandar meu filho vestido de princesa para a escola. E foi uma professora da escola aqui no Paranoá que denunciou. Então, os pais se rebelaram e a diretora teve que recolher esse material. Mas esse não é um caso muito específico, se é que ele... Eu preciso até ver esse caso exatamente. Mas não é um caso muito específico para que essa discussão ela entre de uma forma... Essa discussão, para você ter uma ideia, eu não sei se você é pai ou não. Eu sou pai. Então tá. Eu não sei se você acompanha as suas filhas na escola, mas esse caso, para eu dizer para você, acompanho diariamente, não tem inclusive. Nada, você pode ter sorte até de elas estarem numa escola onde nada disso aconteça. Mas isso está acontecendo pelo Brasil inteiro. E tanto é que nas assembleias e nas câmaras municipais, quando tem audiência para votar projetos semelhantes à escola sem partido, vira quase que um fla-flu. Né, se divide, é muita gente que vai lá para defender o projeto e os sindicatos vão lá contra o projeto. Como aconteceu também na Câmara dos Deputados. Olha, vou te falar uma coisa, foram 2 anos de audiência com quilos de provas. Então não é uma coisa assim que a gente está inventando, imaginando, é algo concreto. Se você entrar no Facebook do Rafael, acho até que ele já apagou isso, mas as pessoas fizeram prints, onde ele dizia que ideologia de gênero, tirar isso das escolas seria um retrocesso, as crianças têm que aprender que existem não sei quantos gêneros. Então não é menino e menina, sabe? Existem gênero fluido. Hoje eu me sinto homem, sou homem. Amanhã eu me sinto mulher, sou mulher. Gente, isso é para ferrar com a cabeça das crianças. Então o que eu quero dizer é o seguinte, Denise, é importante dizer que o secretário, ele veio aqui, acho que é o CB Poder. Ele veio ao CB Poder, disse que vai combater, exatamente. Vai tanto combater existe que o secretário está dizendo que vai combater. O secretário que é favorável não disse isso não existe. Ele falou, eu vou combater. Por que ele disse isso? Porque a população ficou enfurecida. Outro dia, uma sexta-feira, 3 da tarde, para você ver que é um horário que você não consegue mobilizar pessoas. As pessoas estão na escola, estão trabalhando. Me ligaram na véspera, na quinta-feira, Bia, o padre Pedro está chamando as pessoas para irem lá manifestar. Eu falei, tá bom, fiz um videozinho rápido, gente, quem puder ir amanhã. O padre acabou até não indo, mas nós fomos umas 35, 40 pessoas à tarde, numa sexta-feira, para dizer, não, Rafael Parente, fora Rafael Parente, o povo não vai aceitar ideologia de gênero nas escolas. Não foi para isso que o Ibanez foi eleito. Eu quero dizer o seguinte, que quase todos os eleitores do Ibanez votaram na Bia Kicis e votaram no Bolsonaro. Basta ver que ele teve o quê? 80% de votos aqui no DF, o Ibanez? Por aí, né? E o Bolsonaro também. E o Bolsonaro também teve 70 e tantos. Então, possivelmente o mesmo eleitorado. Sendo que o combate à ideologia de gênero e à doutrinação foi um dos temas mais importantes do plano de governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas o Rafael, ele veio aqui e ele fez um aceno. Ele fez um aceno de boa vontade. Não, mesmo eu, pessoalmente, sendo favorável à ideologia de gênero, como ele fala, o meu CPF é a favor, mas agora o CNPJ, como secretário, eu vou cumprir a lei, eu vou combater a ideologia de gênero. Então, é fato que o próprio secretário favorável reconhece que existe, então não é a ilação da minha cabeça nem de ninguém. Agora eu quero ver quais serão os próximos passos, porque já existem, inclusive, outras manifestações marcadas e a população não vai parar só porque ele disse que vai combater. Então, eu quero, inclusive, ver quais serão as ações concretas do secretário. É possível até, uma sugestão que eu faço aqui ao Ministério Público, que converse com o secretário e, de repente, proponha um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, em que serão colocadas as cláusulas, as condições, como que ele vai fazer esse combate. Porque se ele fizer realmente isso, então o problema fica superado, o problema do Rafael Parente. Porque a gente não está de birrinha, tira o Rafael, não é isso. É porque ele é um risco, ele é uma ameaça às nossas crianças, porque ele defende ideologia de gênero nas escolas. A sua criança com 3, 4, 5 anos chegar na escola e aprender que menina não nasce menina, menino não nasce menino. Quando você tiver 12 anos por aí, você escolhe que sexo você quer ter. Se você quiser, você faz a cirurgia. E coisas que, sinceramente, deixam a gente enojado como pais, tá? Mas se ele realmente levar adiante essa proposta dele, que eu quero entender concretamente como vai ser feita, de combater, ok, então o problema fica superado. Eu queria entrar Tem mais um, tá? Tem mais um probleminha aqui, que é o seguinte, o Rafael Parente também chamou publicamente o presidente Jair Bolsonaro de nazista.
E o presidente, ele já está ciente disso. Isso foi um tema que foi muito também, fez muito barulho nas redes. E aí, agora, eu acho que caberia uma retratação da parte dele. Bom, voltamos para o segundo bloco do CB Poder, hoje com a deputada federal eleita Bia Kicis. Denise abre esse bloco. Pois é, eu queria voltar à questão da Câmara dos Deputados. Falamos muito de escola sem partido no primeiro bloco. Como é que vai ser a questão da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça? Já existe um acordo, nesse apoio do PSL a Rodrigo Maia, já existiu ali, já ficou linkada, que a presidência da CCJ fica com o PSL ou isso ainda está ali meio que balançando? Não, isso está certíssimo, sem isso não tem acordo. Por quê? Porque a gente precisa dar governabilidade ao presidente da República. E a CCJ é, digamos, a comissão mais importante por onde vão passar todos os projetos e a gente precisa estar com essa comissão com o PSL. E eu já anunciei desde a minha eleição que eu tenho sim a pretensão de presidir a CCJ. Por quê? Primeiro porque eu tenho capacitação técnica para isso, fui procuradora do DF 24 anos, sou advogada e acompanhei muito o Congresso de perto nos últimos 4 anos, participei das comissões como cidadã, né, lá participando, cheguei a fazer palestras em algumas audiências, conheço como funciona a CCJ e sou uma pessoa leal ao presidente Jair Bolsonaro. Então, é muito importante essas duas coisas. Tem que ser alguém alinhado com os projetos do governo, e eu sou, e tem que ser uma pessoa com capacidade técnica. Agora, já está fechado, é só a senhora candidata do PSL ou tem outros deputados interessados em assumir a CCJ? Tem outros que querem participar da CCJ. Agora, que lançaram a candidatura... sou eu. Agora, pode ser que tenha mais um ou outro. Aí a gente vai ter que conversar e acertar. Não, deixa que esse ano foi eu. E a senhora também é muito ligada a Paulo Guedes, né? Também. Já tem alguma prioridade além da reforma da Previdência? Algum outro ponto que o governo vai insistir logo nessa largada? Eu acho que depois da reforma da Previdência, isso passando, aí o governo vai estar tranquilo para passar os outros projetos, porque é o que o Brasil mais precisa nesse momento, para sair do sufoco. Mas é claro que nós temos também a reforma tributária, que é importante, desde sempre, né, que o Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro disseram que a gente tem que descentralizar. Né, vai ser feito junto com a reforma da Previdência? Tem que ser feito isso. Não. Não vai ser uma de cada vez? Eu acho que depois, eu acho que não tem como você trabalhar essas duas reformas juntas. E temos a reforma política também, que é uma reforma muito séria que a gente tem que fazer. O que falta na reforma política? Qual é o principal ponto? Olha, eu acho que é dar mais representatividade mesmo, essa questão mesmo de... Melhorou, na última eleição melhorou, mas tinha aquela coisa do político muito votado, puxar o outro. Não, mas isso já acabou. Não, então isso que eu tô falando, isso já melhorou. Isso já melhorou. Mas a gente precisa um pouco da questão do voto distrital. Né? Eu acho que a gente tem que pensar a respeito. Outra coisa, essa questão do fundo, né, do fundo de campanha, eu acho uma vergonha se gastar tanto dinheiro público para candidato. Eu acho que deveria ser financiamento privado, sim, de campanha, acabar com essas vergonhas, porque o eleitor não quer saber do dinheiro que poderia estar indo para outras áreas. Voltando à questão do empresariado. Eu acho que sim, eu acho que isso é transparência, você saber quem financia, tem que ter transparência. Quem financia, qual deputado, porque você teve financiamento grande de pessoas que eram doadores e tinham dinheiro, na verdade. Essa campanha acabou não acabando com isso, né? Porque as pessoas puderam doar também, as pessoas. Sim, mas eu acho que as empresas têm que poder doar. Eu acredito que a senhora acha que esse tema vai voltar? Vai voltar. Muitos liberais agora, né, no Congresso. A gente quer combater esse financiamento público. Mas foi isso que levou a Lava Jato, isso é muito ruim. Uma das coisas que levou ao Mensalão e depois a Lava Jato foi exatamente esse financiamento privado. Mas ele tem que haver transparência. Porque eles financiavam não adianta. As empresas até ali oficialmente e depois conseguiam gordos contratos com o governo. Mas aí fica impossível não ligar, isso aqui não pode acontecer. As duas coisas. Com transparência, você consegue sim, porque em outros países existe, não é por isso que tem esse desvio de dinheiro e contratos, desvio, não. Isso está muito porque no Brasil a corrupção é muito grande e a impunidade maior ainda. Se nós tivermos um sistema penal, processual penal, que puna o criminoso, essa farra acaba. Deixa ter financiamento privado. Se o cara errou, se o cara desviou verba,
vai para a cadeia, acaba essa farra. Voltando aqui à questão da Previdência, só para ficar claro na cabeça das pessoas que estão ouvindo e vendo a gente, a senhora vai defender que os militares entrem na reforma também? Sim, eu defendo que os militares entrem, tá, na reforma também. E é claro que isso não significa que não possa ter algum tipo, porque assim, é como o presidente Bolsonaro fala, militar não tem uma série de benefícios, direitos que estão ali no artigo 7º da Constituição. Eles não têm, né? Então é preciso que eles tenham, eles sejam olhados com um certo cuidado. Tem que olhar, tem que haver uma diferença. Agora, que eles vão entrar também, eles vão. Eu acredito que sim. Muito obrigada pela presença, deputada, aqui no CB Poder. Obrigada, Léo, Denise. Semana que vem a gente volta com mais entrevistas importantes para você.